Nessa videoaula vamos comentar sobre o mandado de injunção no seu viés coletivo, traçando a robustez da jurisprudência sobre o tema. Fica nessa videoaula para saber um pouco mais. Como vão, meus caros? Como vai minha cara? Como vai você, meu aluno? Mais uma aula sobre processo coletivo em seu viés constitucional. Bom, segunda aula de mandado de injunção. Hoje vamos falar sobre o mandado de injunção no seu viés e no seu aspecto coletivo. E por isso eu colaciono julgados a reforçarem as teses que eu vou levantar nessa videoaula. Bom, você já sabe que se concede mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável, torne impraticável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, mas também das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Bom, a parte do processo e procedimento de forma geral, eu já te falei na primeira aula, ok? Se você ainda não viu, por favor, assim o faça. Começamos essa aula falando sobre a legitimidade passiva. Legitimidade passiva para o mandado de injunção. Bom, como decorrência da divergência relativa ao conteúdo da decisão de procedência, procedência proferida em sede de mandado de injunção, como eu comentei na aula passada, como eu falei com você na aula passada, se discute muito quem tem legitimidade passiva, quem pode ser réu nesta ação. Parte da doutrina entende que deve figurar no polo passivo aquele que vai ser atingido pela decisão no plano de direito material. Bom, a lei do mandado de injunção trata da legitimidade passiva para o mandado de injunção, indicando como impetrado as hipóteses de ser órgão, poder ou autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. É a segunda parte do artigo 3º. Leiam comigo. Artigo 3º. São legitimados para o mandado de injunção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidas no artigo 2º. E como impetrado, atenção, o poder, o órgão ou a autoridade com a atribuição para editar a norma regulamentadora. Entendido? Aqui um parêntese. Qual a distinção no cabimento entre mandado de segurança e mandado de injunção? Você sabe qual é a diferença? Ambos não se confundem, tá? Porque o mandado de segurança, ele se destina a proteger qualquer lesão de direito individual ou coletivo, seja ele líquido e certo. O mandado de injunção visa a proteger as garantias fundamentais especificadas na letra constitucional, que não tem a norma, por óbvio. Também não se confunde mandado de injunção com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Eu até comentei um pouco sobre isso na aula passada. Mas não se confunde exatamente porque não se destina à obtenção da declaração da mora. Não é só declarar silêncio, mas visa também a regulamentação do direito, no caso concreto. Bom,
Parêntese fechado. Parêntese fechado. Pense na hipótese de se pedir mandado de injunção com lei já existente. O que será que deve ocorrer nesse caso? Havendo lei que regulamente a matéria, por óbvio, não cabe mandado de injunção, tá? Leiam comigo o mandado de injunção 206 do Distrito Federal, julgado em corte especial pela ministra Laurita Vaz, em 2019. Leiam comigo. Começando pela ementa. Mandado de injunção: atletas profissionais de futebol, alegada ausência de norma regulamentadora da atividade relacionada à saúde, mormemente a exposição ao calor intenso, improcedência, existência de leis próprias e norma reguladora geral, mero descontentamento ou insatisfação com a normatização, descabimento da via eleita, falta de pressuposto específico do mandamus. 1. A norma legal vigente que impõe às entidades responsáveis pela administração do esporte profissional a observância de cuidados médicos, de cuidados clínicos, conjugados com oferecimento de condições necessárias à participação dos atletas nas competições. Inteligência do artigo 1º, parágrafo 1º, combinado com o artigo 34, incisos 2 e 3, ambos da Lei 9615 de 98, a Lei Pelé. 2. O anexo 3 da norma regulamentadora 15, limites de tolerância para exposição ao calor, aprovada pela portaria do Ministério do Trabalho 3214 de 78, já disciplina o tema para os trabalhadores em geral. 3. Não há que se falar, pois, em ausência de norma, mas sim de descontentamento da federação impetrante com as que existem, o que não enseja a abertura da presente via, porque não está inviabilizado o exercício do direito arguido. 4. Mandado de injunção julgado extinto sem resolução de mérito. Bom, esse foi um resumo do caso. Fica claro com o julgado e com o que você já sabe sobre cabimento do mandado de injunção, que não cabe mandado de injunção para discussão de constitucionalidade, ilegalidade, injustiça ou de descumprimento de norma já vigente, pois só a falta de norma regulamentadora é que enseja a impetração da injunção. Se a norma é auto-aplicável, mas está sendo desrespeitada, também não cabe o mandado de injunção. Também não se destina à solução de controvérsias relativas às normas em vigor. Ok? Ainda se a Constituição anterior tratava da matéria e havia lei, segundo o entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, abre aspas, defeito na norma não justifica que se pleiteie a injunção. Na prática, é preciso destacar que é imprescindível no mandado de injunção que seja apontado o dispositivo constitucional carecedor de regulamentação.
ok? É preciso que se aponte qual dispositivo falta regulamentar, sob pena de extinção do processo e uma extinção do processo sem resolução do mérito. Falaremos um pouco sobre competência, tá? Competência. A competência para processar e julgar o mandado de injunção é sequencial. Letra A. O Supremo Tribunal Federal, em competência originária, nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha Q da Constituição Federal de 88, quando a elaboração da norma regulamentadora competir ao Presidente da República, competir ao Congresso Nacional, competir à Câmara dos Deputados, competir ao Senado Federal ou competir às mesas de uma dessas casas legislativas. Também é de competência do STF quando a norma for do Tribunal de Contas da União ou de algum dos tribunais superiores, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal. Letra B. É competência do Superior Tribunal de Justiça, também em competência originária, conforme o artigo 105, inciso 1, a linha H da Constituição Federal, quando a elaboração da norma for de atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, ok? Da administração direta ou indireta, por óbvio, excetuados os casos de competência do STF e de outros tribunais das justiças especiais. Lembrando aí, justiças especiais, militar, trabalho, eleitoral. Letra C. Justiça estadual. Quando se tratar de norma regulamentadora estadual ou municipal, de qualquer dos poderes, inclusive da administração indireta. Ok? E aqui vale uma atenção. Quando se tratar de normas municipais, é bem válido analisar as constituições estaduais, se algo divergem sobre tal fato. E existem casos, como o de São Paulo, que assim acontece. Ok? No procedimento do mandado de injunção, incidem as regras na lei própria, okay? Na lei própria especial. Mas pode ser aplicado subsidiariamente duas leis, a lei do mandado de segurança e o Código de Processo Civil, inteligência e permissão do artigo 14 da lei. Agora chegamos ao momento mais aguardado pelos meus alunos, né? Vou falar basicamente sobre o mandado de injunção coletivo, ou o que tem de especial no mandado de injunção coletivo. Bom, o mandado de injunção coletivo está disciplinado em dois artigos, nos artigos 12 e 13 da Lei 13.300. Okay? A lei especial trata, na verdade, de três importantes aspectos sobre o mandado de segurança coletivo: legitimidade, objeto e coisa julgada. No que tange à legitimidade, a lei do mandado de segurança, o mandado de injunção, foi mais abrangente do que a lei do mandado de segurança, tá? Porque ela inseriu expressamente mais legitimados. Inseriu expressamente no rol de legitimados o Ministério Público e a Defensoria Pública. Certo? Leiam comigo, por gentileza, o artigo 12. Artigo 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido 1. Pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Inciso 2. Por partido político com representação no Congresso Nacional para assegurar o exercício de direitos,
liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. Inciso de número 3. Por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinente às suas finalidades. Dispensada, para tanto, autorização especial. Inciso número 4. Pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Quanto ao objeto, de acordo com o artigo 13, parágrafo único da lei, podem ser tutelados por mandado de injunção os direitos pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas, mas também por coletividade determinada por grupo, por classe ou por categoria. Então se pode extrair do teor do mencionado dispositivo que estão abrangidas as 3 categorias de direitos coletivos que nós conhecemos, né? Estão abrangidos pelo mandado de injunção, direitos difusos, coletivos e também individuais homogêneos. No que concerne a coisa julgada, o regime previsto na lei do mandado de injunção se faz também presente no artigo 13. Leiam comigo, por gentileza. Artigo 13. No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada, limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria, substituídos pelo impetrante, sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º, que nós já lemos, ok? Por fim, é válido registrar a possibilidade de intervenção por amicus curiae, tá? Por amigo da corte, no mandado de injunção individual ou coletivo. Bom, aulas do mandado de injunção concluídas. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, peço que me acompanhe para mais aulas, ok? No mais, se você tiver alguma dúvida, pode me procurar. Estou à disposição. Um forte abraço e até a próxima aula de processo coletivo.